Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast Conversas Ocupadas. E hoje em pauta teremos a luta quilombola. Para a gente conversar mais um pouquinho sobre, teremos os convidados Gabriel, Isabela, Juan, Lara, Marina e Lívia. Venham conosco para mais uma tarde de conversa. Boa tarde, pessoal. Bom, para entender a luta quilombola é muito importante que a gente entenda onde tudo começou. Os quilombos, historicamente, foram territórios ocupados por escravos fugidos e que agora pertencem aos seus descendentes. Nesses espaços, eles exerciam a sua liberdade como forma de resistência às violências que eles sofriam naquela época. A luta pela defesa dos territórios quilombolas se fez presente em muitos períodos da história e em muitas comunidades diferentes. Essa luta é organizada a partir do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. A escravidão foi abolida em 1888 pela Lei Áurea. Então é muito relevante a gente pensar que só 100 anos depois, na Constituição de 1988, que os descendentes quilombolas tiveram seus direitos à terra reconhecidos. E é muito importante a gente pensar como esses 100 anos de espera pode ter afetado o cotidiano dessa comunidade que teve que esperar 100 anos para ter o seu direito à terra reconhecido. Como isso pode ter trazido consequências negativas para a história desse povo. Porque é possível que algumas gerações nem tenham tido esse direito reconhecido em vida. E hoje, após mais de 3 décadas de vigência do artigo 68, um pouco mais de 200 comunidades tiveram os seus territórios reconhecidos. Mas eu acho que a gente nunca vai saber quantas comunidades realmente deveriam ter esse território reconhecido e não tem, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o governo não olha para esse povo, né? Para essas minorias que precisam ter acesso mesmo a seus direitos, né? Porque muitos governos, na verdade, ainda criam mais barreiras para que esse povo consiga sobreviver, acho que a gente pode dizer assim. Bom, após a gente tratar um pouquinho a respeito do histórico dos quilombolas, né? Eu acho muito importante e pertinente a gente trazer aqui para nossa discussão sobre o processo de marginalização que ainda existe nos dias atuais sobre, né, esses povos. O processo de marginalização ele ocorre pela lógica colonial que impôs um sistema de exclusão e de desigualdade social que criou, né, consequências que a gente vê persistir até os dias de hoje. Então, é muito perceptível que algumas comunidades elas foram formadas como alternativa de vida ao longo do modelo hegemônico excludente, que ainda persistia no período colonial, e seguiram aí na marginalidade e na invisibilidade social até os dias atuais, o que deixa claro para a gente a herança colonial eurocêntrica e a presença de uma perspectiva epistêmica da diferença colonial, que é muito perceptível para nós. Nessa perspectiva decolonial, que a gente ainda vai tratar nesse episódio de forma mais a fundo, né? A gente deve considerar que o atual contexto das lutas epistêmicas de povos que ficam durante séculos marginalizados na história, eles carregam marcas de um tempo histórico que foi marcado pela colonialidade de poder. Então, a questão cultural ela vai ganhar nesse contexto uma dimensão muito significativa quando a gente considera que a legitimação do poder colonial ele se afirma através dessa dominação e da supressão cultural de outros povos. A gente vê que a expansão europeia ela não foi marcada só por eliminar vidas, mas ela foi marcada também por um sistema mundo colonial que tinha principalmente a presença de uma subjugação. A gente considera também a questão da diáspora africana, né, que foi um momento que possibilitou que os processos de hibridização e de sincretismo que transformaram, desestabilizaram e deslocaram as identidades originais,
acabaram criando novas relações de poder no espaço social, né? E o que foi um fato que fez com que as identidades hoje acabassem de formas fragmentadas e fluidas quando relacionadas a uma intensa globalização cultural, que é o que a gente vive nos dias atuais. Um exemplo muito claro de tudo isso falado é a comunidade Palmares, que ela teve seu autoconhecimento registrado pela Fundação Palmares em 2006, mas até hoje as suas terras não foram tituladas pelo INCRA. Né? A revitalização das manifestações artísticos culturais tradicionais coloca a população quilombola em contato direto com o poder local em um longo processo de negociação identitária a partir das riquezas culturais apresentadas pela população e seu território. E uma das práticas culturais que sofreu intenso processo de revitalização e renegociação no campo das relações com esse poder público foi a manifestação artística do jongo. O jongo, ele não era chamado dessa forma pela comunidade quilombola, né? Ele, na verdade, era chamado como tambor. E o jongo, ele era uma manifestação cultural que reúne ali dança, canto e instrumentos percussivos, tendo origem remetidas à ancestralidade negra no período da escravidão. Então, era uma manifestação que traz nas letras, né, poesia e metáfora, uma narrativa memorial de histórias do cotidiano que eram vividas no contexto da colonização. Então expressava ali todo o sofrimento dos escravos, os seus valores e seu dia a dia, e através de um processo de negociação, eles acabaram transformando essa manifestação, né, num processo ali que fosse vendido. Então foi transformado o que para os povos quilombolas, né, era uma manifestação artística de uma cultura, de uma tradição, acabou transformando, né, acabou se transformando numa mercadoria, né, dizendo assim. Quando o jongo, né, ele passa por esse processo de se tornar uma manifestação artística, ela acaba sendo desterritorializada e retraduzida, né, uma nova forma cultural, apresentando-se híbrida e historicamente situada. Muitas mudanças foram sofridas, além de condicionamentos estéticos, para que a sua absorção na atividade do turismo fosse mais efetiva. E é importante ressaltar também que não ocorreu de forma passiva, mas sim de uma forma ativa e algumas vezes até um pouco conflituosa. Os tamboeiros mais antigos, mesmo tendo interesse em revitalizar a atividade cultural na comunidade, eles questionavam muito essa transposição de símbolos presentes na sua prática durante esse processo, que foi realizado ali por atores que eram ligados diretamente ao poder público local. Então, além da mudança do nome, né, quando o tambor passa a ser chamado oficialmente de jongo, ele passa a utilizar roupa branca também, o que não era utilizado antigamente. Ou seja, a gente tem uma mudança de cultura de anos que é simbólica em grandes circunstâncias e que é transformada pelo mercado do turismo para se tornar algo mais atrativo para quem passa por ali. Né? Então, a gente vê claramente que mesmo após anos de luta, ainda há muito o que ser mudado e ressignificado nessa questão aí de processo de marginalização e também de levar em consideração que essas manifestações culturais desses povos devem ser mantidas, não devem ser comercializadas e modificadas. Tá certo que se é um processo em que eles aceitam, tudo bem, mas a partir do momento em que a gente tem ali uma mudança de significado, uma mudança de nomenclatura, de inserção de novas tradições em que não existiam até antes, né, como foi o caso da introdução da roupa branca nessa manifestação do jongo, a gente percebe aí que muita coisa deve ser mudada e que deve ser um assunto que deve ser destacado, deve ser discutido com mais frequência. Segundo o censo de 2022, realizado pelo IBGE, de 1.330.186 quilombolas, 664.833 são mulheres.
Com base no artigo Nós, Mulheres Quilombolas, Sabemos a Dor Uma da Outra, uma investigação sobre sororidade e ocupação, trago algumas informações sobre o cotidiano dessas mulheres. As mulheres, muitas vezes, são as responsáveis por transmitir tradições e práticas culturais, com o propósito de preservar a identidade quilombola. Elas também atuam em atividades econômicas, como, por exemplo, agricultura de subsistência, produção artesanal e outras formas de gerar renda para sustentar as suas famílias e comunidades. Elas são ativas na luta por seus direitos e pela titulação de suas terras. E algumas delas participam de organizações locais, regionais ou até nacionais que visam promover direitos humanos, igualdade de gênero e justiça social. Elas enfrentam desafios como acesso limitado a serviços básicos, discriminação racial e de gênero e pressões socioeconômicas. Mas ainda assim, trabalham para garantir o acesso a serviços educacionais de qualidade e cuidados de saúde adequados para suas famílias. Em resumo, elas dividem o seu tempo entre o trabalho na roça, a criação dos filhos, cuidado com a família, atividades domésticas, tudo isso de sua exclusiva responsabilidade. O que nos reporta a seguinte frase: se eu não fizer, ninguém irá fazer. Mas, onde entra o autocuidado? Pouquíssimas mulheres relatam no artigo que conseguem realizar práticas de autocuidado, como alisar os cabelos, fazer as unhas, fazer as sobrancelhas e até tirar cochilos. Destaco a prática de alisar os cabelos como uma forma de se encaixarem aos padrões impostos pela sociedade, onde, em contrapartida, algumas mulheres, como forma de resistência, passam pelo processo de transição, assumem o cabelo natural ou colocam tranças. Mas o autocuidado, antes mencionado, é um dos focos de intervenção da terapia ocupacional, quando há fatores internos e externos que impedem a realização das ocupações, o que podemos observar que é muito presente no cotidiano das mulheres quilombolas. E a leitura desse artigo, Nós Mulheres Quilombolas Sabemos a Dor Uma da Outra, é muito interessante, porque ele nos faz entrar em contato com novos conceitos, já que nos faz refletir, né? Por exemplo, dentro do feminismo hegemônico, a gente tem várias lacunas, principalmente quando se trata de mulheres negras, quilombolas e latinas. Porque nesse feminismo, essas mulheres elas sofrem um racismo por omissão, que foi um conceito criado por Lélia Gonzalez e que foi pautado na cosmovisão eurocêntrica e neocolonialista da realidade. E dessa forma, essas ativistas elas incluíram na pauta do feminismo hegemônico as discussões étnico-raciais, né, que fazem parte dessas lacunas, já que o estudo do racismo e a urgência dessa população ter acesso a políticas públicas não era tão levado em consideração quando a gente falava do feminismo. E quando a gente traz o conceito e a idealização do feminismo afro-latino-americano, que fica situado no sul global, levando em consideração que o primeiro movimento feminista aconteceu no norte global, é muito interessante, né? Porque a gente vê outros tipos de perspectiva que normalmente são deixados de lado. E esse conceito de racismo por omissão faz muito sentido quando a gente pensa sobre a luta feminista, porque mesmo dentro de um movimento que foi revolucionário, que buscou o direito das mulheres, buscou por emancipação dessa mesma parcela da sociedade, ainda assim, dentro desse movimento que foi super libertador, ainda tiveram pessoas que foram excluídas desse movimento, né? E esse artigo é muito bom justamente por isso, porque ele traz realmente vários conceitos e ele destrincha essas lacunas. Por exemplo, quando Vilma Piedade, que é uma das referências, né, que o artigo traz, ela fala da importância do conceito da sororidade para o movimento feminista no geral, que fala sobre a rede de apoio, né,
e de suporte, que se relaciona com esse conceito de sororidade, ela também traz que só esse conceito não abarca toda a comunidade. Então, por isso que ela traz o conceito de dororidade, que ela define como o fenômeno que contém as sombras, o vazio e a ausência, a fala silenciada e a dor causada pelo racismo, e essa dor é preta. Então, a palavra dororidade, ela se origina desse prefixo dor, que remete às dores físicas, mentais, emocionais e morais às quais as mulheres negras são submetidas. Então, esse artigo é muito, muito, muito legal, porque ele faz a gente refletir. Faz a gente refletir sobre como, mesmo dentro de um movimento revolucionário, ainda existem pessoas que são excluídas. E ter essa produção acadêmica que faz a gente refletir é muito, muito, muito significativo. E quando falamos da sororidade, né, dessas mulheres quilombolas, a gente está falando dessa rede de suporte, desse senso de coletividade muito forte que elas têm, né? E elas compartilham, né, umas com as outras. E a gente fala também da dororidade, né, que são as dificuldades, a sobrecarga de trabalho e muitas vezes também violências que infelizmente essas mulheres vivenciam, né, que elas são reproduzidas e condicionadas pelo racismo, pelo sexismo e pela disparidade de gênero. E por elas terem esse senso de coletividade, né, que foi pensado há séculos atrás pelas mulheres como estratégias de preservação e de sobrevivência, né, dos quilombos. E então é uma forma, né, de perseverança dessas culturas, né, e de tradição, né, desses povos até os dias de hoje. Por exemplo, nas escrevivências, elas relatam, né, que elas se sentem mais unidas quando elas estão realizando alguma ocupação coletiva, né? Por exemplo, quando elas vão raspar a mandioca. Elas vão um dia só para arrancar a mandioca, todas juntas. No outro dia elas vão raspar a mandioca. No outro dia elas vão extrair a goma, né? Fazer a farinha. E elas falam que uma mulher sozinha não consegue raspar tanta mandioca. Então elas precisam se unir e compartilhar uma com as outras. Então a gente vê que a relação delas, entre elas, é de muito respeito e solidariedade, né? E essas ocupações coletivas, elas são muito tradicionais dos quilombos. Então é uma forma de resistência que essas mulheres têm, tanto por elas, quanto por suas famílias, quanto pelos quilombos, né? E por essa ser uma produção da terapia ocupacional, o artigo ele também traz uma discussão sobre os conceitos de justiça e injustiça ocupacional, mostrando que eles são polos opostos, né? Sendo a justiça ocupacional a plena distribuição equitativa dos recursos e oportunidades, enquanto a injustiça ocupacional constitui por a desigualdade dessa distribuição. E dessa forma, a gente tem que levar em consideração que a desigualdade dessa distribuição, ela acaba privilegiando determinado grupo em detrimento de outro. E no caso da população negra, tem que ser levado em consideração os direitos que permitem as pessoas de realizarem essas ocupações significativas, já que essa população ela lida com demandas específicas. E entendendo que as ocupações elas são atravessadas por disparidades de gênero, desigualdades raciais e sociais, é necessário que o terapeuta ocupacional eles considerem os marcadores sociais que incidem sobre os corpos das mulheres quilombolas para que a gente consiga auxiliar elas para desempenhar suas ocupações de modo a realizar o seu potencial e garantir equidade em suas oportunidades. E esse artigo também foi muito importante porque no Brasil os estudos sobre as práticas ocupacionais, terapêuticas ocupacionais com mulheres quilombolas são escassos. Então ele nos chama, né,
a produzir mais, já que a TO tem que abarcar essa população. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um episódio de Conversas Desocupadas. Agradecemos aos nossos ouvintes por nos acompanhar nesse mergulho profundo na rica história e cultura dos povos quilombolas. Se esse episódio trouxe compreensão e respeito, consideramos nossa missão cumprida. Continuem valorizando e aprendendo sobre as diversas comunidades quilombolas. Agradecemos aos nossos convidados, que conduziram a discussão de uma forma ímpar. Aproveitamos também para lembrar todos de nos seguirem nas redes sociais, Instagram e Facebook, que é por onde comunicamos as nossas programações semanais. Até a próxima e que a preservação e celebração dessas tradições perdurem.